Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então bora para mais uma. Um verão no Texas. Era verão no Texas. Os olhos de Cooper lentamente se abriram, mas seu ambiente permaneceu borrado quando sua visão começou a se concentrar. A luz do sol da tarde foi parcialmente bloqueada por cortinas de tela grossa, fazendo com que uma luz amarelada doente preenchesse a sala. Quase imediatamente, uma sacudida de dor latejou na parte de trás da cabeça. Depois de alguns momentos de agonia, adormeceu um desconforto pulsante. Enquanto a forma de um sofá e de uma mesa começava a ficar mais claras, ele tentou levantar as mãos dos braços da cadeira de balanço. Seu movimento foi restringido quando ele se encontrou com as bordas irregulares de velhos ganchos em cabos firmes em torno de seus pulsos. Sentindo confusão no início, que logo deu lugar a uma sensação de pânico implacável enquanto lutava contra o que o prendia. Eu recomendaria parar de lutar. Cooper levantou a cabeça enquanto uma voz de outra sala ecoava para ele. À sua esquerda, ele podia ver a sombra de um homem de pé sobre uma mesa. A forma preta levantou uma faca e a derrubou com um só golpe. A lâmina de metal fez um forte barulho, quando deu de encontro com um bloco de açougueiro. Apenas me dê alguns minutos para terminar meu trabalho. Eu costumo achar rude manter meus trabalhos esperando, mas isso simplesmente não pode esperar. Sem esperar por Cooper falar qualquer coisa, a sombra do homem voltou a cortar a carne. A visão de Cooper já havia retornado à sua total clareza quando ele piscou para poder enxergar melhor. Um aparelho de televisão antigo estava em uma prateleira na sua frente. À sua esquerda, um sofá com uma almofada intocada, e uma outra que parecia ter sido usada por anos. À sua direita, podia haver um corredor que levava a um lance de escadas pela porta da frente. Tudo pronto, disse a voz com calma, enquanto a porta de uma geladeira se fechava. Cooper ficou petrificado enquanto as pesadas botas do estranho batiam no chão de madeira. O estranho andou até a porta da entrada e Cooper pôde vê-lo melhor. Tinha um cabelo com mais de 6 pés, uma camisa manchada de sangue. Os punhos enrolados dela pendiam sobre seus braços magros. A pele de seu rosto era tão chupada que deixava à mostra os ossos do seu queixo e mandíbula. O restinho de pedaços de pelo pelas partes de seu rosto. Peço desculpas por te fazer esperar. Isso demorou muito mais do que o esperado, disse ele enquanto apontava para a cozinha. Embora Cooper não conseguisse ver o que ele mostrando, ele não tinha interesse em descobrir o que era. O jantar está no fogão e deve estar pronto em alguns minutos. Você quer se juntar a mim? Cooper olhou para os seus pulsos e depois se voltou para o homem. Eu acho que eu realmente não tenho escolha, não é mesmo? Isso fez com que o homem soltasse uma risada e batesse no joelho. Enquanto ele fazia um espetáculo de si mesmo, Cooper se manteve em observação silenciosa. Deixe-me dizer-lhe algo, Cooper. Você certamente não é como qualquer um dos outros que estiveram aqui. Você tem senso de humor. Você pode parecer chato na foto da sua carteira de motorista, mas é bem diferente ao vivo. Ainda sorrindo, o homem saiu do quarto e voltou para a cozinha. Cooper ouviu abrir um armário e retirar pratos e talheres. Enquanto ele preparava a mesa para jantar, Cooper olhou ao redor da sala e estudou mais o ambiente.
O sol já ficava mais baixo, fazendo com que a luz do verão fosse filtrada pelas cortinas para agora ser ligeiramente matizada de laranja. Embora a casa provavelmente tivesse décadas, o estranho obviamente cuidava bem dela. Toda a superfície estava livre de poeira, e o chão não tinha nenhuma imperfeição, com poucas manchas aqui e ali. Tudo bem. Está pronto. O homem voltou da cozinha com uma pequena faca de aparar apertada em seus delgados dedos. Uma onda de medo percorreu Cooper, enquanto imaginava sobre as possibilidades do que poderia acontecer. Cerrou os olhos assim que viu a faca. Por sua vez, o estranho ergueu a mão vazia em um sinal de acalmação. Oh, não se preocupe. Não vou usar isso para machucá-lo, a menos que você não siga minhas instruções. Ele ajoelhou na frente de Cooper e deslizou a lâmina entre a alça do cabo e a perna da cadeira. Agora vou cortar isso para que você possa se sentar à mesa para jantar. Você apenas saia da cadeira e vá para o lugar que eu disser para você. Eu não quero ter nenhum problema, mas confie em mim quando digo que as coisas ficarão realmente feias, muito rápido se você me desobedecer. Entendeu? Cooper simplesmente assentiu e continuou imóvel. O homem deslizou a lâmina e cortou a gravata. Ele continuou cortando os outros cabos até que Cooper não estivesse mais preso. De pé, o estranho indicou a Cooper para se juntar a ele na cozinha. Por favor, ande devagar, e lembre-se, sem gracinhas. Cooper ouviu, caminhou até a cozinha e sentou-se no seu novo assento sem problemas. Quando ele colocou a cadeira sob a mesa, seu captor aproximou-se do assento em frente, mas antes de sentar-se, retirou uma grande pistola da cintura e colocou-a ao lado do seu prato. Esta é a primeira vez que não tenho que usar isso em um dos meus convidados. Eles costumam correr para a porta da frente ou a de trás. Se você olhasse para o chão na sala de estar, você perceberia que eles nunca chegaram muito longe. Quanto mais eu conheço você, mais eu gosto de você, Coop. Cooper deu um sorriso forçado enquanto em sua mente passavam imagens de inúmeras outras vítimas sendo abatidas a menos de 10 metros de onde ele estava sentado. Pelo menos isso explicou as manchas no chão. As visões o perturbaram, mas ele se certificou de manter sua compostura. Seja qual for a situação em que ele estava, ele precisava manter a calma para continuar com a menor esperança de sair dessa bagunça intacto. Está tudo bem se eu chamar você de Coop? Eu não quero parecer informal, disse o homem enquanto colocava purê de batatas em ambos os pratos. Tá tudo bem. Como posso chamar você? Perguntou o Cooper enquanto tentava manter a compostura. Isso estava cada vez mais difícil à medida que o tempo passava. Oh, quão grosseiro da minha parte! Eu esqueci de me apresentar. Você pode me chamar Gunnar. Cooper olhou confuso enquanto Gunnar deslizava um prato carregado de comida na frente dele. Foi ideia do meu pai me chamar assim, e nunca questionei meu velho. Gunnar colocou um corte de carne no prato e colocou a tampa sobre a panela. Voltando a sentar-se novamente, ele dobrou cuidadosamente o guardanapo antes de colocá-lo no colo. Cooper olhou pela cozinha e observou a pequena sala. Os pratos que Gunnar tinha usado já estavam lavados e secos em uma prateleira ao lado da pia. Todos os pratos e itens de comida estavam escondidos nos armários, deixando a cozinha impecável. Cooper ainda tentava entender sobre a natureza obsessiva desse homem. Coop, vamos fazer um acordo.
Eu não te deixei naquela cadeira, porque você não tentou fugir da sala de estar. Se continuar a comportar-se, considero te deixar mais gostoso do que eu pretendia. Cooper parou de cortar a comida e olhou por cima do prato. Gunnar continuou a colocar algumas garfadas de purê de batatas em sua boca, agindo como se o que ele dissesse não devesse garantir nenhuma pergunta. Posso perguntar o que você quer dizer com me deixar mais gostoso? Tudo em seu tempo. Agora, vamos nos conhecer. Então me conte, Coop, qual é a sua história? Antes de Cooper falar, ficou pensando nas possibilidades sobre a declaração de Gunnar. Estava decidido a jogar o jogo do seu captor. Ele sabia que atuar de forma casual era sua melhor defesa. Bem, eu realmente vivo no estado de Louisiana. Eu estava em Houston para uma reunião de negócios e dirigindo para casa quando Cooper percebeu um espaço em branco na sua mente. Ele tentou se lembrar de como ele tinha entrado na casa deste homem, mas todas as lembranças que ele tinha estavam distorcidas, na melhor das hipóteses. Quando eu encontrei você, Gunnar soltou. A cabeça de Cooper se ergueu e seu olhar se fechou em Gunnar. No brilho alaranjado do pôr do sol do Texas, Gunnar estava ainda sentado na cadeira. A sala agora foi tomada pela luz do verão no Texas, fazendo com que as sombras de Gunnar se esticassem sobre ele na parede de trás. Ele apoiou os cotovelos na mesa e tamborilou os dedos na borda de seu copo. Está começando a voltar ao normal, Coop? Ele perguntou enquanto um pequeno sorriso sorria nos cantos de sua boca. Naquele momento, toda a memória voltou para Cooper em uma explosão repentina. Lembrou-se de estar de pé no lado da interestadual. Seu carro tinha um pneu furado e ele acenou para o primeiro carro que vinha em sua direção. Ele olhou por cima do ombro, e Gunnar saiu com um ferro de pneu. Embora ele não estivesse pensando no momento, ele deveria ter sido mais cauteloso. Enquanto mostrava a Gunnar o corte no pneu, sentiu quando o golpe bateu na parte de trás da sua cabeça. A partir daí, sua visão começou a desfocar antes de sucumbir à escuridão. Eu acho que você se lembra agora. Desculpe por te dar um golpe muito forte. Você parecia tão grande que eu não queria correr o risco de não pegar você na primeira tentativa. Cooper continuou a olhar para o prato. A porrada na parte de trás de sua cabeça latejava mais uma vez e suas mãos começaram a tremer. Do lado de fora, os pássaros cantavam numa árvore e uma leve brisa fez os sinos de vento na varanda soltarem algumas notas solenes. Por quê? Gunnar engoliu o que tinha colocado na boca e descansou suavemente o garfo sobre a mesa. E eu precisarei que você fale, Coop. Trabalhando todos esses anos com máquinas grandes, deixaram minha audição pior do que costumava ser. Por que você fez isso comigo? Gunnar tomou um gole do copo, certificando-se de não quebrar o contato visual com o convidado. Aí está. Toda vez que eu tive um convidado, a conversa sempre atinge um ponto em que questiona o meu raciocínio. Devo dizer, porém, Coop, você é o mais calmo que já tive. Posso perguntar por que isso? Certamente, isso deve estar te assustando. Cooper decidiu neste momento colocar todas as suas cartas na mesa. É tudo ou nada. Sinto que ficar calmo e respeitoso sejam a minha melhor chance de sair daqui. Pela primeira vez naquela noite, Gunnar franziu a testa. Sem dizer uma só palavra, ele recolheu os pratos e os copos e os levou até a pia.
Descartou tudo na trituradora de lixo que engoliu tudo com seus dentes metálicos. Eu pensei que você tinha entendido que eu não posso deixar você sair. Eu admito que você foi a primeira pessoa a ser calma e respeitosa, mas ainda assim não posso deixar você sair. Ele apertou um interruptor e o zumbido da trituradora morreu lentamente. Gunnar começou a lavar o prato com os olhos vidrados no sol. Quanto mais baixo o sol ficava no horizonte, mais laranja o quarto se tornava. Eu vou dar-lhe um aviso justo de que o que eu digo em seguida é o que dá uma pequena ideia do que acontece para os meus convidados. Você é diferente dos outros, então espero que leve isso com um pouco de desconforto, mas que não seja exagerado por excesso. Gunnar colocou o prato no escorredor e secou as mãos com uma toalha branca. Eu sequestro as pessoas com a intenção de comê-las. Cooper sentiu seu corpo tenso de medo. Quando sua mente tentou entender essa nova informação, ele sentiu uma lágrima escapar do canto de seus olhos e rolar pelas suas bochechas. Eu sei que isso parece ruim, e devo soar psicótico por tentar minimizar, mas tenho meus motivos. É uma história longa, por isso, tenha paciência comigo. Gunnar sentou-se de volta na cadeira e se acomodou. Você vê, eu abandonei a escola sem obter meu diploma. Isso deixou minhas escolhas de carreira bem limitadas. A única opção foi trabalhar na oficina de reparos do meu pai. Nós levávamos veículos com motores grandes como tratores ou caminhões de grande porte usados para transportes. Ele me forçou a fazer tarefas como raspar ferrugem e limpar o óleo e a gordura. Estava longe de ser a vida ideal, mas colocava a comida na mesa. Cooper continuou com a cabeça baixa, mas conseguiu compreender todas as palavras que saiam da boca de Gunnar. Mas algumas lágrimas escaparam de seus olhos, deixando linhas através da sujeira em seu rosto. Você vê, Coop, esta cidade sofreu uma grande crise há cerca de 15 anos. Tivemos uma grande seca, fazendo com que a maioria das culturas desaparecesse e perecesse. A pouca água que tínhamos foi gasta mantendo o gado apenas agarrando-se à vida. Os animais que viviam o tempo suficiente para serem levados ao abate eram muito desnutridos para produzir qualquer carne que valesse a pena comer. Depois que toda a carne foi considerada intragável, a cidade toda se encontrou na prefeitura para discutir como iriam continuar. Nós discutimos por horas, mas todas as soluções foram rejeitadas quase que imediatamente. Quando pensávamos que não havia um ponto intermediário à vista, meu pai teve uma ideia. Devemos comer alguns residentes. Cooper lentamente olhou para cima e fixou os olhos no seu captor. Ele explicou que só deveríamos comer o que fosse necessário para a sobrevivência da cidade. Os mais fracos se sacrificariam pelo melhoramento das pessoas. Em primeiro lugar, ninguém disse uma palavra. Quando olhei ao redor da sala, algumas pessoas olharam para meu pai com expressões gélidas. Alguns olharam para ele com desconfiança e desgosto, enquanto outros realmente não sabiam como reagir a uma tão horrível recomendação. Eventualmente, algumas pessoas apoiaram a ideia, fazendo com que aqueles que se opuseram iniciassem uma forte discussão. Meu pai socou a mesa e recebeu a atenção completa de todos. Ele sugeriu que fosse submetido à votação. Quando ele pediu que os apoiantes levantassem as mãos, cerca de um quarto da cidade o fizeram. Quando perguntado por aqueles que se opunham, outro quarto da cidade ergueu as mãos, deixando quase a metade da cidade indecisa. De repente, dispararam balas através da sala.
Todos os que votaram em oposição caíram em seus assentos. Algumas pessoas gritaram, algumas pessoas choraram, alguns ficaram sentados em completa calma. Meu pai havia organizado toda a aprovação antes da reunião. Seus amigos mais íntimos concordaram que o canibalismo era a única opção que tinham e sentiu necessário retirados qualquer um que tentasse bloquear seu caminho. À medida que os corpos foram retirados da sala, meu pai informou a todos os que não votaram que ele teria o controle de distribuir as rações de todos. Você quer pegar carne para sua família, ou ser morto no local? Qualquer pessoa que fosse pega tentando entrar em contato com as autoridades do estado ou sair da cidade também se encontraria com uma morte severa. Cooper ficou em silêncio enquanto absorvia a informação. Onde quer que este lugar fosse, ele agora estava preso a uma situação muito bagunçada. Os corpos daqueles mortos na reunião foram secos e preservados para consumo futuro. Quando esse suprimento finalmente acabou, meu pai e alguns de seus amigos recorreram a sequestradores de motoristas encalhados. Ele sabia escolher muito bem. Então ele ia para fora em seu caminhão de trabalho e pegava carne fresca em toda a parte oriental do estado. Esta nova prática de matar vítimas inocentes continuou por alguns meses, mas, eventualmente, a seca terminou, e a cidade lentamente começou a consertar suas feridas. No entanto, alguns dos moradores ainda tinham um desejo de carne humana. Meu pai não viu a necessidade de continuar esta operação se não fosse mais necessário para sua sobrevivência. Ele fez um acordo com aqueles que ainda queriam a carne que ele os forneceria em ocasiões especiais, como o Natal, o 4 de julho ou o aniversário de alguém. Levantando a pistola da mesa e apontando para no centro-peito de Cooper, Gunnar riu sozinho. Se serve de consolo para você, você é um presente para uma garota que comemorará seu 16º aniversário amanhã. Ela está ansiosa por isso há meses, e tenho certeza que você não irá decepcioná-la. Gunnar soltou a pistola e caminhou até a geladeira. Abrindo a porta, retirou 2 cervejas. Ele colocou as tampas na lata de lixo e pôs uma garrafa na frente de Cooper. Eu realmente gosto de você, Coop. Você foi tão respeitoso comigo, então vou te dar uma última cerveja antes de te levar para fora. Eu sei que não são as circunstâncias ideais para ter uma bebida final, mas eu me sinto obrigado a te oferecer. Cooper ficou imóvel e olhou para a cerveja. A condensação enrolou a garrafa marrom nebulosa antes de criar uma pequena piscina na mesa. Agora, eu sei que você provavelmente quer dizer adeus a seus amigos e familiares, mas nós dois sabemos por que não posso deixar você fazer isso. Então, vá em frente e aproveite sua bebida antes de começarmos. Eu odeio meu pai, Cooper murmurou em voz baixa. Gunnar baixou a garrafa de seus lábios e colocou suavemente sobre a mesa com um tildo suave. O que é que foi isso? Eu disse que odeio meu pai, Cooper gritou com os dentes cerrados. Os olhos de Gunnar se abriram mais surpreso pelo que ouvirá. Nunca uma das vítimas havia declarado ressentimento por um dos pais. Oh! E por que isso? Cooper levantou a cabeça e olhou para Gunnar com uma intensa ferida queimada em seus olhos. Ele é um velho amargo e abusivo que aproveitou todas as chances de me degradar, mesmo eu merecendo ou não. Gunnar colocou os cotovelos na mesa, um olhar de interesse foi fixado em seu rosto. Ele fez um gesto com a mão para que Cooper continuasse. Toda vez que algo ia mal no trabalho, ele voltava para casa e descontava em mim.
Minha mãe morreu dando à luz, então meu pai e eu começamos desde o início com o pé errado. Se eu tivesse menos que um B no meu boletim de notas, ele gritava comigo e fazia eu me sentir culpado por minha mãe ter morrido. Ele gostava muito de dizer que se minha mãe tivesse viva, ficaria desapontada com a desgraça que seu filho teria se tornado, e isso continuou por todo o meu ensino médio. Quando chegou a minha hora de escolher a carreira que eu ia seguir, ele me forçou a estudar engenharia, assim como ele. Eu queria entrar em algo como medicina ou fisioterapia. Queria sentir que estava melhorando diretamente a vida de alguém, mas ele não queria ouvir nada disso. Ele estava pagando pela minha taxa de matrícula, e sempre jogava isso na minha cara. Por mais miserável que fosse, obtive meu diploma e encontrei um emprego. Nós dois trabalhamos na mesma empresa, mas eu sinto até hoje que ele queria que eu fosse um engenheiro para que ele pudesse continuar abusando de mim no trabalho. Ganho bem, mas não estou nem um pouco feliz. Gunnar permaneceu silencioso e atento. Então, para responder a sua pergunta de uma maneira longa, não. Não quero dizer adeus ao meu pai. Ele é um monstro, e desejo-lhe o destino mais cruel imaginável. Eu não sou santo, mas comparado com ele, estou perto o suficiente. Eu só desejo que esse homem horrível obtenha o que ele merece no final. Gunnar ficou em silêncio por alguns instantes. Depois de deixar sua mente processar seus pensamentos, ele terminou a última cerveja dele. Caminhou até o lixo e jogou a garrafa. Olhando pela janela, ele observou como as últimas fatias de laranja do sol desapareceram no horizonte. E se nós nos certificarmos de que ele o tenha? Cooper virou-se e deu a Gunnar um olhar intrigado. O que você está sugerindo? Eu vou fazer um acordo com você, Cooper. Eu gosto de você de verdade. Se você conseguir que seu pai venha aqui, eu vou deixá-lo tomar seu lugar. Claro que você ainda não pode ir para casa, mas você pode morar aqui comigo. Eu sei que pode não ser a situação mais ideal para você, mas espero que você ache melhor do que ser servido na festa de amanhã. Eu vou dar-lhe alguns minutos para pensar sobre isso, então pense. Eu vou fazer isso. Gunnar virou-se com uma leve expressão de perplexidade com a rapidez com que Cooper aceitou a proposta. Você tem certeza? Cooper segurou a ponta da mesa firmemente ao pensar que seu pai finalmente iria conseguir o tratamento que ele merecia. Depois de todos esses anos, a vingança estava ao seu alcance. Sem dizer nenhuma palavra, ele assentiu. Bem, então, eu vou te dar o telefone. Vá em frente e ligue para ele. Peça que venha te buscar. Gunnar virou e puxou o telefone do receptor montado na parede. Entregando a Cooper, ele deu um olhar final perguntando se ele estava plenamente confiante no que ele estava prestes a fazer. Sem hesitação, Cooper pegou o telefone e discou o número do pai. Pouco tempo depois. Espero que você esteja feliz. Eu tive que reprogramar meu dia inteiro, bem como amanhã, para sair e levar seu traseiro de volta para casa. O pai de Cooper bateu a porta do carro e marchou em direção à varanda da frente. Cooper estava de pé nos degraus com as mãos nos bolsos e a cabeça baixa. Gunnar estava na entrada, observando silenciosamente. Você vai me reembolsar pela gasolina que eu desperdicei com esse trailer para rebocar seu carro. Cooper balançou a cabeça e não disse uma palavra.
E eu espero que você pague esse homem por rebocar seu carro até aqui, alimentando você e deixando você passar a noite na casa dele. Peço desculpas por tudo isso, senhor Hansen, disse Gunnar enquanto estendeu a mão. O pai de Cooper correspondeu. Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Keith. Peço desculpas por não ser em melhores circunstâncias. Realmente não foi problema. Seu filho é um bom homem. Keith revirou os olhos e murmurou algo em voz baixa. Acredite que se você morasse com ele, você pensaria muito diferente. Keith virou-se e caminhou pelos degraus. O verão úmido estava começando a pegar seu pedágio, fazendo com que ele afrouxasse sua gravata. Tudo bem, Cooper, vamos pegar o carro e sair daqui. Eu já estou começando a suar, então você terá que me comprar uma nova camiseta depois. Keith andou pela grama na direção do carro de Cooper, atrás da casa. Ele parou depois de alguns passos, pois Cooper ainda estava parado nos degraus da casa com o olhar para o sol poente. O que? Você também está surdo? Eu disse que vamos. Cooper permaneceu imóvel, se banhando no brilho alaranjado do pôr do sol do Texas. O vento soprava, fazendo com que pequenos pedaços de grama morta girassem em torno de seus pés. Eu não tenho tempo para essa merda, Keith murmurou enquanto caminhava voltava em direção ao seu filho. Agarrando o braço do filho, ele tentou puxá-lo. Quando Cooper se recusou a se mover, seu pai agarrou seu braço com as duas mãos e puxou mais forte. De repente, Cooper ergueu o braço e o enrolou no pescoço do pai. Puxando para perto, ele tirou o outro braço do aperto de Keith e tirou a faca do bolso. Retirando a lâmina oxidada e manchada, Cooper deu a seu pai um último olhar antes de trazê-lo contra seu pescoço. Com um movimento rápido, ele cortou a garganta do pai. A faca fez um som doentio de lágrimas enquanto rasgava a carne do pescoço de Keith. Cooper deixou cair a lâmina e colocou a mão sobre a ferida. Enquanto o sangue escorria entre os dedos, ele fechou os olhos e soltou um suspiro pesado. O fluido quente carmesim fluía pela parte de trás de sua mão e logo se aproximou do braço antes de penetrar nas mangas da camisa. Abrindo os olhos novamente, Cooper observou enquanto a vida fugia lentamente dos olhos de seu pai. Keith levantou lentamente um braço e colocou a mão no rosto do filho. Seus dedos acariciaram levemente sua bochecha, antes que seu corpo começasse a ficar manco. Cooper tirou a mão da garganta de seu pai quando o corpo dele entrou em colapso e ele caiu no chão. Bom trabalho, filho. Rápido, mas doloroso, Gunnar soltou por trás dele. Cooper virou-se, mantendo o rosto inexpressivo. Vamos em frente levá-lo para o celeiro para que possa ser drenado antes de servi-lo amanhã. Você precisa de ajuda? Cooper estava de pé sobre o corpo de seu pai enquanto o sangue continuava a jorrar da fenda dentada no pescoço. Ele pegou por debaixo da cabeça, tirando a sujeira e a grama que formavam um marrom escuro. Eu vou lidar com isso sozinho. Sem dizer nada, Gunnar avançou para abrir as portas do celeiro. Cooper pegou pelos tornozelos de seu pai e puxou o corpo através da grama, deixando uma trilha de sangue em seu rastro. A cada passo, o sol afundava mais no céu. O vento soprava e as flores balançavam no calor. Ao aproximar-se do celeiro, Cooper soltou os tornozelos de Keith, fazendo com que as pernas caíssem ao chão e levantassem uma pequena nuvem de poeira.
Ele pegou um pedaço de corrente ao lado da porta e passou-a em torno dos tornozelos do pai. Apertou o laço no gancho no final e puxou o cabo como foi ensinado. Atrás dele, Gunnar abriu as portas enquanto as dobradiças gemiam. O cheiro de óleo e madeira velha inundou, enchendo o nariz de Cooper com algo além do cheiro de sangue e grama. A luz que pendurava à entrada do celeiro maciço cintilava para a vida com um brilho alto, cantarolava e desenhava insetos no ar. Gunnar abriu as portas com 2 pedaços de concreto e indicou o caminho a Cooper. Querendo que Cooper o seguisse, ele desapareceu na escuridão adentrando o celeiro. Cooper olhou para o horizonte quando o sol finalmente desapareceu, deixando-o cercado de escuridão, exceto pela luz do verão no Texas no celeiro. As cigarras zumbiram ao redor dele, pois receberam o clima um pouco mais frio da noite. Levando sua mão manchada de sangue até o nariz e inalando profundamente, Cooper sorriu e puxou seu pai para o celeiro. Fim. Se gostou, deixa o like e não esqueça de se inscrever no canal.